Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. Amá-lo-ás, amá-lo-ás de todo o teu coração. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós. Escuta, Israel, não há outro Deus senão o Senhor. Amá-lo-ás, amá-lo-ás de todo o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, ao reunirmos-nos para celebrar a Eucaristia mesmo à distância, queremos elevar a nossa voz ao Senhor, escutá-lo, para que possamos assim caminhar na Quaresma nesta conversão do coração. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, nova lei do amor e da justiça, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, poder e sabedoria de Deus para toda a humanidade. Christe eleison, Christe eleison. Senhor, templo vitorioso e corpo da Santa Igreja, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizeste encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não adorarás outros deuses, nem lhes prestarás culto. Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso. Castigo a ofensa dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me ofendem. Mas uso de misericórdia até à 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não te deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus animais domésticos, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna, vós tendes palavras de vida eterna.
conforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. São mais preciosos que o ouro mais fino. São mais doces que o mel, o puro mel dos favos. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória.
Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único. Todo aquele que nele acredita tem a vida eterna. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo da tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhes dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos do Santuário de Fátima, que nos acompanhais pelos meios de comunicação social. A Quaresma que estamos a viver é tempo para a conversão do nosso coração, tempo de purificação e de renovação. Tomamos consciência de que não estamos sozinhos e que só podemos viver sem perder a nossa humanidade quando há uma relação íntima com o outro, uma relação de amor na qual ninguém exige nada do outro, mas se entrega incondicionalmente. Quando não nos conhecemos, temos medo e desconfiamos de tudo e de todos e olhamos aqueles que estão fora de nós como inimigos que precisam de ser controlados, dominados, quando nós somos mais fortes, ou negociando quando somos mais fracos. Temos de viver em relação e, em primeiro lugar, em relação com Deus, não desconfiando dele. Ele não precisa de nada nosso, não há nada que nós temos que possamos dar-lhe e, portanto, não vale a pena tentar negociar com ele. Ele quer fazer uma relação connosco.
quer que não tenhamos medo dele. E só não temos medo de Deus quando nos aproximamos dele, quando dialogamos com ele. O diálogo leva ao conhecimento e o conhecimento leva à confiança, a não ter medo. E isso é a relação. Então, quando descobrimos esta relação que Deus quer fazer conosco, nós próprios aprendemos a viver em relação, não a viver em negócio, não a viver com medo, mas numa relação amorosa que dá fruto. Por isso São Paulo diz que a redenção de Cristo é loucura e escândalo para as pessoas do seu tempo, que estavam habituados a uma relação com um Deus milagreiro, que responde de uma forma espetacular aos pedidos dos homens, que faz coisas a seu belo prazer para satisfazer os caprichos de cada grupo e de cada interesse. Hoje, muitas vezes, encontramos ainda esta imagem de Deus presente na vida de muitas pessoas que ficam escandalizadas quando Deus não faz aquilo que eles querem, quando Deus não faz milagres a torto e a direito, quando não resolve os problemas da humanidade, problemas que, na maior parte das vezes, são da nossa própria responsabilidade resolver. Deus age da forma mais natural, da forma discreta. Nós não compreendemos o agir de Deus, mas aprendemos a agir assim. Descobrir que a salvação não está numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de importância. Está, de facto, numa lógica de relação, de dar as mãos para construir um mundo melhor, de uma vida que se dá até às últimas consequências no serviço simples e humilde àqueles que estão à nossa volta. No Evangelho, Jesus escandaliza os bons do seu tempo. Toma uma atitude violenta, ele que era pacífico, mas ao expulsar os que transformaram o templo numa casa de comércio, indica-nos que nenhum pretexto é admissível para desvirtuar esta relação amorosa com Deus. O templo é um lugar de encontro do homem com Deus, numa relação íntima. É um encontro despido de interesses secundários. E hoje é preciso que cada um de nós que é cristão apresente à humanidade este rosto de Deus que se quer relacionar conosco. Hoje a humanidade tem de experimentar da nossa parte, em gestos de partilha, de solidariedade e de serviço, o perdão e o amor, em suma, a vida nova em Deus. É por isso que no Sinai Deus entrega os mandamentos ao povo, para que Israel pudesse deixar a escravidão do egoísmo, da autossuficiência, da injustiça e do comodismo, das paixões, da exploração. Não tendo medo de Deus, reconhecemos que aquilo que Ele nos oferece é a felicidade e que só nele, nesta relação de amor e felicidade, encontramos a nossa realização como seres humanos. E nesta confiança professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus
e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, adoramos a Deus com toda a nossa alma e oremos com os outros cristãos, pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, cantando com alegria. Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador do mundo, salvai-nos. Seja pelo Papa Francisco e pelos bispos, para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da cruz, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos servidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros e trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos cristãos do mundo inteiro e pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que a Virgem Santa Maria saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e neste momento de dor a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Senhor nosso Deus, que nos reuniste nesta casa da Igreja para escutar e acolher a vossa palavra, fazei de nós pedras vivas do templo novo, que é o vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo, ó porta do reino, és o Cordeiro da nova aliança, bendito
Jesus Cristo, a porta do reino, és o Cordeiro da nova Páscoa. Tu és o verdadeiro Adão, o primogênito da nova humanidade, és o desejado de todos os povos, és o Cordeiro da nova Páscoa. Jesus Cristo, a porta do reino, és o Cordeiro da nova aliança. Bendito sejas, Jesus Cristo, Jesus Cristo, a porta do reino, és o Cordeiro da nova Páscoa. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja,
Ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convidamos todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na presença do Senhor que nunca nos abandona e desejando a íntima união com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Caros irmãos e irmãs que acompanhais esta transmissão, somos agora convidados à adoração eucarística à imagem dos santos pastorinhos de Fátima. Diante de Jesus escondido, manifestemos o nosso louvor e gratidão pela sua presença no meio de nós. Queremos fazer companhia a Jesus Eucaristia e a Maria, sua mãe, meditando hoje o terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus em Belém. Diz-nos o evangelista São Lucas: José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia dela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. O Messias, o Salvador, era esperado há muitos séculos. Fora anunciado repetidamente pelos profetas. Era esperado com ansiedade pelo povo de Deus. Mas ninguém esperava que a manifestação desse Salvador fosse aquele menino indefeso do presépio. Esperaríamos que Deus, que invocamos como Todo-Poderoso, se manifestasse de forma espetacular, com poder e força. Mas Deus faz-se presente num recém-nascido frágil e completamente dependente dos cuidados de outros. Uma criança que nasce pobremente e encontra como seu primeiro berço uma manjedoura de animais. Em Jesus Cristo, Deus faz-se pequeno, pobre e humilde, para que não tenhamos medo dele, para que o possamos amar. Em Jesus Cristo, Deus assume a nossa fragilidade, identifica-se com os sofrimentos de todos os homens e mulheres. O nascimento de Jesus revela-nos que nenhum dos nossos sofrimentos é estranho a Deus e que Ele não nos deixa atravessar o sofrimento e as dores que experimentamos em desesperada solidão. Antes nos acompanha nessa travessia, sempre atento às nossas dificuldades, medos e angústias. Na Eucaristia é essa mesma fragilidade de Deus que se torna patente diante dos nossos olhos. Adoremos o Senhor e confiemos a Jesus escondido os nossos sofrimentos, medos e apreensões. Peçamos-lhe que venha em socorro da nossa fragilidade.
Diz-nos o evangelista São Lucas. Quando Maria e José se encontravam em Belém, completaram-se os dias dela dar à luz e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu pobremente e teve como primeiro berço uma manjedoura de animais, porque não havia lugar para eles. Também São João, no início do seu Evangelho, refere este mesmo drama com outras palavras. Diz-nos que Jesus era o Verbo, a Palavra de Deus, que estava junto de Deus desde o princípio e que veio ao mundo, mas o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Este drama da falta de lugar para Jesus que vem até nós para a nossa salvação, como dizemos no Credo, é o drama que acompanha toda a história da humanidade, desde aquele momento do nascimento de Jesus até ao presente. É que acolher Jesus em nós, na nossa vida, é exigente. Encontrar na nossa vida lugar para Jesus põe-nos em causa e por isso é extremamente incómodo. Corremos sempre o risco de andarmos demasiado ocupados em tantas coisas que não arranjamos nem espaço nem tempo para acolher Jesus Cristo que vem. A rotina do dia-a-dia, os nossos afazeres, as preocupações que nos enchem o espírito, correm o risco de nos ocupar de tal modo que deixamos de poder acolher Deus que vem até nós. Diante de Jesus, a Eucaristia, perguntemo-nos se lhe dedicamos tempo no nosso dia-a-dia. Perguntemo-nos se não andamos demasiado distraídos de Deus. E com confiança, peçamos-lhe um coração disponível para o acolher.
Diz-nos o evangelista São Lucas. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. O cântico de glória, o cântico dos anjos, na noite do nascimento de Jesus, dá-nos o sentido do acontecimento. Nós somos esses homens e mulheres por Deus amados. O nascimento de Jesus é fundamentalmente a revelação desse amor de Deus por nós. Por isso o anjo diz aos pastores: Não temais, não tenhais medo. Se o Senhor nos ama, não há motivo para temer. O nascimento de Jesus convida-nos a contemplar a imensa misericórdia de Deus para conosco. E dessa contemplação brota a luz, a alegria, a serenidade e a paz. A contemplação da misericórdia de Deus manifestada no nascimento de Jesus é fonte de luz, porque Jesus vem como luz que ilumina a nossa vida, que ilumina os nossos passos. A contemplação da misericórdia de Deus manifestada no nascimento de Jesus é fonte de alegria, porque Jesus Cristo, que hoje nasce, é o rosto da misericórdia de Deus Pai. A contemplação da misericórdia de Deus manifestada no nascimento de Jesus é fonte de serenidade e de paz, porque Jesus é o Príncipe da Paz. Pelo seu nascimento, Deus concede-nos a paz como dom, conforme cantaram os anjos no anúncio aos pastores. Diante de Jesus, presente na Eucaristia, contemplemos o nascimento de Jesus e experimentemos a alegria, a serenidade e a paz que a sua luz nos traz.
Diz-nos o evangelista São Lucas. Quando os anjos se afastaram dos pastores em direção ao céu, os pastores começaram a dizer uns aos outros: "Vamos a Belém para vermos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer." Para lá se dirigiram apressadamente e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Quando viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino, e todos os que os ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. São os mais pobres e frágeis que reconhecem a presença de Jesus, o Salvador, e o adoram. Foram os pastores que o acolheram porque os outros não tinham lugar para Cristo. No tempo de Jesus, os pastores eram dos mais pobres. Não eram sequer considerados. Não eram aceitos em tribunal como testemunhas. Mas são estes, os mais desprezados, que acolhem Jesus. Como refere posteriormente São Lucas, o rei Herodes sentiu o anúncio do nascimento de Jesus como uma ameaça ao seu trono e ao seu poder, e por isso rejeitou totalmente Jesus, recusou-se a acolhê-lo. Mas os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os escribas, não foram mais receptivos à boa nova. Manifestaram uma total indiferença. Nenhum deles se preocupou a ir ao encontro desse Messias que tinha sido anunciado pelos profetas e que eles bem conheciam dos textos sagrados. No nascimento de Jesus, só os pobres, os frágeis e os humildes o sabem acolher. Porque nesse acontecimento Deus se manifesta de forma surpreendente, de forma humilde, como um Deus próximo, que nos ama e se ocupa de nós. Um Deus que se manifesta na fragilidade mais do que na força. E por isso, só pode acolher o nascimento de Jesus quem se reconhece frágil e débil, quem se sabe necessitado de Deus e do seu amor, quem sente o desejo premente da comunhão com Deus. Não há nada que mais nos afaste do sentido do nascimento de Jesus do que a autossuficiência. Achar que não precisamos de Deus, que não precisamos da ajuda de ninguém. Pelo contrário, só quem se reconhece frágil e débil se pode dispor a acolher Jesus, o Deus conosco. A Eucaristia que adoramos é a manifestação deste Deus frágil e despojado, na simplicidade do pão consagrado, seu corpo para nós. A Eucaristia é alimento dos frágeis, é sacramento dos pecadores que procuram a graça e a salvação. Confiemos a Jesus a Eucaristia a nossa pobreza e as nossas fragilidades, para podermos encontrar nele a nossa força, o nosso refúgio, a nossa salvação.
Diz-nos o evangelista São Lucas que os pastores, ao encontrarem Maria, José e o menino deitado na manjedoura, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino. E Maria guardava todos estes acontecimentos, meditando-os no seu coração. O evangelista só refere explicitamente o coração da mãe, o coração de Maria, neste momento do nascimento de Jesus em Belém e no momento do encontro ou do reencontro de Jesus no Templo de Jerusalém. A explícita referência ao coração de Maria acontece no lugar do nascimento, Belém, e no lugar da morte, Jerusalém. Com isto, sublinha-se que a presença deste coração materno acompanhou toda a vida do Filho, de Jesus, do nascimento até à morte. A partir do Calvário, quando Jesus nos confiou aos seus cuidados maternos, mulher, eis aí o teu filho, esse mesmo coração materno passou a acompanhar a nossa vida, também do nascimento à morte, como nosso refúgio e como caminho que continuamente nos conduz ao coração do seu Filho Jesus. Maria guardava os acontecimentos e as palavras no seu coração. Meditava-os, refletia-os à luz de Deus, rezava-os. Deste modo, mostra-nos aquela que deve ser a nossa atitude diante da palavra de Deus. Guardá-la no coração para a meditar, rezar e viver. Mas Deus também nos fala através dos acontecimentos da nossa vida. E por isso, como Maria, somos convidados a refletir esses acontecimentos à luz de Deus, a rezá-los também. Diante de Jesus escondido, agradeçamos o dom da sua mãe, que é também nossa mãe. Peçamos-lhe que nos ajude a imitar Maria na disponibilidade para acolher no coração a palavra de Deus e para ler os acontecimentos da nossa vida à luz de Deus e da sua vontade. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacra
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Este cântico com que terminamos a adoração, um cântico que, por um lado, nos fala da Eucaristia, por outro lado, também nos introduz naquele que é o tema de reflexão que queremos propor esta tarde. Caros peregrinos que acompanhais a transmissão deste momento de vivência dos primeiros sábados, é sempre com pesar que nos vemos assim limitados na forma de viver estes momentos, como é o primeiro sábado. Apesar de não podermos contar com a vossa presença física como gostaríamos e como certamente também vós gostarias, sabemos que sois muitos aqueles que nos acompanhais e que agora sois os peregrinos de Fátima, de facto os únicos peregrinos de Fátima. Por isso, damos graças a Deus por estes meios técnicos que nos possibilitam a transmissão deste momento e que nos ajudam, apesar de todas as limitações, a viver este primeiro sábado do mês de março. A devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria dos primeiros sábados foi pedida por Nossa Senhora a 13 de julho e concretizada na aparição à Lúcia em Pontevedra em 1925.
Esta situação que agora vivemos obriga-nos a adaptar o nosso programa. Habitualmente nós tínhamos este momento de reflexão sobre a mensagem de Fátima e depois a adoração, mas agora, neste contexto, já fizemos a adoração e a Companhia à Nossa Senhora e somos convidados agora a meditar sobre a mensagem de Fátima, sobre um aspecto em concreto. E hoje, sobretudo para aqueles de vós que tendes acompanhado o nosso programa dos primeiros sábados, é relativamente fácil de descobrir qual é o tema de que nos vamos ocupar. A terceira aparição do anjo. Quer porque já tratámos da primeira aparição no mês de janeiro, da segunda aparição no mês de fevereiro e por isso hoje, naturalmente, é a terceira aparição, quer porque, há um bocadinho dizia o cântico eucarístico que introduzia-nos no tema, ora, é a terceira aparição do anjo que é por excelência eucarística. E por isso, este é o tema que aqui vamos refletir hoje. Recordo, apenas a título de curiosidade, que no Santuário de Fátima nós evocamos as aparições do anjo, as 3 aparições do anjo, sempre no dia 21 de março. Isto é, nós evocamos as várias aparições de Nossa Senhora nos dias 13 de maio a outubro e, por isso, uma vez por ano, fazemos uma evocação mais solene das 3 aparições do anjo, no único dia, será no dia 21 de março, que este ano é um domingo. Ora, a primeira aparição do anjo aconteceu, sabemos, na primavera de 1916. A segunda aparição, no verão, não temos data, sabemos que era o verão, um dia de muito calor, do mesmo ano de 1916. E há uma terceira aparição, no outono desse ano, na Loca do Cabeço. A primeira aparição foi na Loca, a segunda no Poço, a terceira é de novo na Loca do Cabeço. Ora, é esta aparição que hoje nos ocupa e eu gostaria de começar por recordar o que nos diz a Irmã Lúcia acerca desta aparição. Ora, a Irmã Lúcia diz o seguinte: fomos pastorear o nosso rebanho para uma propriedade de meus pais que fica na encosta do já mencionado monte, um pouco acima dos Valinhos. Logo que aí chegámos, de joelhos, com os rostos por terra, começámos a repetir a oração do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vemos o anjo, tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixa suspenso no ar o cálice, ajoelha junto de nós e faz-nos repetir 3 vezes: Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, o anjo levanta-se, toma em suas mãos o cálice e a hóstia, dá-me a sagrada hóstia a mim, e o sangue do cálice divide-o pela Jacinta e pelo Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E prostrando-se de novo em terra, repetiu connosco outras 3 vezes a mesma oração, Santíssima Trindade, etc., e desapareceu. Este é o relato que a Irmã Lúcia nos deixou. Como veio um relato que fala todo ele da Eucaristia. A terceira aparição do anjo é uma aparição eucarística, num contexto trinitário. Aliás, é interessante, e a irmã Ana Luísa, em janeiro, ao falar da primeira aparição, já sublinhou esse aspecto. É interessante que a mensagem do anjo nos vem falar precisamente deste Deus Santíssima Trindade e da sua centralidade na nossa vida. E é nesse contexto que o anjo nos apresenta a Eucaristia.
precisamente no contexto da revelação de Deus Santíssima Trindade. O anjo ensina uma segunda oração, todos temos presente que na primeira aparição o anjo ensina uma oração, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Aliás, a irmã Lúcia diz, quando chegaram à Loca do Cabeço, a primeira coisa que fizeram foi prostrar-se por terra a repetir essa oração. Nesta terceira aparição, o anjo ensina uma nova oração. Ora, eu gostaria que pegássemos nessa oração. É uma oração que rezamos tantas vezes e que é bom percebermos, compreendermos, aprofundarmos o seu sentido. Porque é uma oração de adoração, uma oração trinitária, mas uma oração profundamente eucarística. Por isso, olhemos para esta oração para refletir sobre a Eucaristia na mensagem de Fátima. Esta oração tem duas partes, ou melhor, tem uma invocação e tem duas partes. A primeira parte é um ato de adoração e oferecimento, a segunda parte é uma súplica com uma finalidade pela conversão dos pecadores. Então, antes destas duas partes, temos uma invocação. A oração começa com uma invocação. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A invocação é profundamente trinitária e diz-nos, no centro da mensagem de Fátima, é este mistério que está, de Deus, que é a Santíssima Trindade. A Lúcia, mais tarde, quando escreve o último dos seus escritos, como eu vejo a mensagem, diz, se me perguntarem qual é o centro da mensagem de Fátima, eu direi que é Deus. Nós pensamos, aparições de Fátima, Nossa Senhora, e a Lúcia diz não, aparições de Fátima, Deus. É Deus que está no seu centro. Nossa Senhora vem falar-nos de Deus. O anjo vem falar-nos de Deus, deste Deus que é a Santíssima Trindade. E por isso o anjo começa esta oração invocando Deus. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois temos a primeira ação, a adoração. Já iremos à segunda, o oferecimento. A primeira ação, adoro-vos profundamente. Como na oração ensinada pelo anjo na primeira aparição, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, também aqui é de adoração que se trata. Adoração a Deus, Santíssima Trindade. E o interessante aqui é reparar que o verbo adoro-vos, adoro, é completado ou complementado por um advérbio de modo, profundamente. Não é inocente, é que o profundamente evoca um gesto, uma atitude corporal. Quando nós ouvimos isto, Santíssima Trindade, adoro-vos profundamente, nós pensamos numa inclinação profunda, numa prostração, que é um gesto de adoração. Por isso, a oração evoca uma atitude exterior, mas também uma atitude interior de coração. O gesto exterior é apenas o sinal de um coração que reconhece essa presença de Deus Santíssima Trindade. A adoração é a atitude interior que se exprime também exteriormente. Jesus Cristo, no Evangelho, diz-nos que a adoração em espírito e verdade não tem de estar vinculada a lugares ou a gestos. Não tem de estar vinculada. Mas o nosso corpo também reza e também o pode exprimir. E no mundo bíblico nós temos como grandes gestos de adoração a prostração, a inclinação, o beijo. Nas Memórias da Irmã Lúcia há uma página belíssima em que ela conta a forma como a Jacinta beija uma pagela com Jesus Cristo. Uma pagela do Sagrado Coração de Jesus. É uma forma de adoração. Portanto, a primeira ação é esta, adoro, a adoração, adoro-vos profundamente. E vem depois uma segunda ação, ofereço-vos. Ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo
presente em todos os sacrários da terra. Depois da adoração, o oferecimento. E aqui a referência eucarística é evidente. O preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários. A referência eucarística é evidente, é óbvia. Esta expressão, preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, é aquela a que a Igreja recorre para falar da sua fé na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica, citando o Concílio de Trento, diz o seguinte: no Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos, verdadeira, real e substancialmente, o corpo e sangue, conjuntamente com a alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, aquilo que exprimimos nesta oração que o anjo ensinou aos pastorinhos, é a nossa fé na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Essa presença que adoramos, que reconhecemos e que adoramos. Mas aqui trata-se de uma ação, ofereço-vos. Uma ação de oferecimento. Esta ação de oferecimento liga-se ao sentido profundo da participação na Eucaristia. Participar na Eucaristia é sempre oferecer a Deus o dom que Ele próprio nos dá, o dom da sua presença eucarística. Esta é uma dimensão da Eucaristia. Nós oferecemos os dons que o próprio Deus nos concede. Isto é, na Eucaristia é Jesus Cristo que se entrega e nós entregamos-nos com Ele. Fazemos nossa a sua entrega. Pedimos que Ele nos associe à sua entrega. E é por isso que o podemos oferecer. Porque é também a nossa vida que nós oferecemos com a sua. É a nossa vida que fazemos dom, juntamente com o dom que Ele faz da sua própria vida. O Catecismo da Igreja Católica, ao explicar que a Eucaristia é também sacrifício, diz que na Eucaristia nós fazemos sempre a oferta da nossa própria vida, juntando a nossa vida à oferta da vida que Jesus Cristo faz de si mesmo. E por isso é que a Eucaristia é sacrifício não apenas de Jesus Cristo, mas em Jesus Cristo também nosso. Sacrifício da Igreja e de cada um de nós, que se oferece a Deus. A Eucaristia conserva sempre este caráter de entrega, de oferecimento. E a oração do anjo explicita esta dimensão de oferecimento, de oblação. E este oferecimento tem uma finalidade, um horizonte que a oração explicita. Ofereço-vos em reparação. É assim que a oração continua. Em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. A reparação é um dos aspectos fundamentais da mensagem de Fátima. E aqui trata-se explicitamente de reparação pelos pecados cometidos contra a presença eucarística de Jesus. Reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças que ofendem Jesus Cristo, que quis ficar presente no meio de nós nessa forma extraordinária que é a Eucaristia. Ora, reparar significa o quê? Retribuir com amor este amor de Deus por nós. Retribuir com amor esta expressão maior de amor que é a presença eucarística. Na Eucaristia, Jesus Cristo manifesta-nos o seu amor por nós, a ponto de querer ficar connosco. A reparação significa responder a este amor com amor. O provérbio português é explícito quando diz: amor com amor se paga. Isto é, a única resposta ao amor é o amor. É a única que está ao nível desse amor que Deus nos tem. É interessante que uma das preocupações constantes dos pastorinhos depois das aparições é esta atitude de reparação. Para São Francisco Marto, por exemplo, a adoração a Jesus escondido na Eucaristia é ato de reparação. Ele quer consolar a Deus e por isso passa longas horas junto de Jesus escondido. Um tempo que ele entrega
pelos que não creem, pelos que não adoram, pelos que não esperam, pelos que não amam a Deus. A reparação tem ainda uma outra dimensão. Uma dimensão comunitária que se compreende a partir daquilo que a Igreja chama a comunhão dos santos. A comunhão dos santos refere-se à união de todos aqueles que acreditam em Cristo, o que significa que tudo o que eu faço de bom beneficia todos aqueles que acreditam em Cristo como eu. O que significa que o mais insignificante dos nossos atos realizado por amor beneficia a todos e não apenas a mim. É isto que a Igreja chama a comunhão dos santos. Todos beneficiamos do bem que qualquer um faça. Ora, é isto que anima os pastorinhos. Eles não tinham uma teologia da comunhão dos santos, nem precisavam. Eles intuíam isto, que o bem que faziam beneficiava a todos. E por isso se esforçam nesse sentido. Se sentem responsáveis também pela salvação dos outros. Se sentem responsáveis pela conversão dos pecadores. Até aqui temos a primeira parte desta oração. Vem depois uma segunda parte bem mais breve. E por isso a minha explicação também vai ser mais breve. Esta segunda parte é uma súplica, é uma prece. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Esta súplica, aquilo que se pede, tem de entender-se precisamente no sentido daquilo que eu dizia agora mesmo sobre a comunhão dos santos. Isto é, ao descobrirmos membros do corpo de Cristo que é a Igreja, sabemos que o bem que fazemos beneficia sempre os outros. É também um bem para os outros. E é isso que os pastorinhos sentem, é esta intuição que têm. E por isso não se cansam continuamente de oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores, de rezar pela conversão dos pecadores. Esse é o horizonte desta oração. É isso que pedimos. É a súplica que dirigimos a Deus. Mas antes, a oração, antes de nos dizer esta súplica, tem um inciso que eu passei adiante, mas que agora recupero. É que este pedido é dirigido a Deus, isto é, suplicamos a conversão dos pecadores, recorrendo à intercessão do Sagrado Coração de Jesus e do Coração Imaculado de Maria. É pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria que pedimos a conversão dos pecadores. Houve alguma discussão por causa do modo de entender esta parte da oração e por isso a deixei para o fim. A oração diz: e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria. Seria um erro entender que infinitos se referem ao Coração Imaculado de Maria. Não. O adjetivo infinitos qualifica os méritos de Jesus e do seu Santíssimo Coração. A expressão do anjo é uma expressão concisa. Está correta, mas é concisa. Se nós quiséssemos explicitar aquilo que o anjo diz, podíamos dizer desta forma: e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e pelos méritos do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. É este o sentido. Ora, é à intercessão do coração de Jesus e do coração de Maria que recorremos para pedir precisamente a conversão dos pecadores, no qual também nos incluímos. Quando nós pedimos a conversão dos pecadores, não estamos a pensar nos outros. Estamos a pensar, antes de mais, em nós próprios. Precisamos também sempre de conversão. Diante de Deus nós não temos méritos, mas podemos recorrer aos méritos infinitos de Jesus Cristo e aos méritos com que Deus quis coroar Maria para fortalecer a nossa súplica pela conversão dos pecadores. Ora, esta oração introduz-nos numa espiritualidade eucarística da mensagem de Fátima. Ajuda-nos a perceber o quanto a Eucaristia está no centro da própria mensagem de Fátima. É neste horizonte trinitário e de adoração que em Fátima se fala da Eucaristia, chamando a atenção para a necessidade da adoração, mas também
para a necessidade de percebermos que a Eucaristia é sempre mistério trinitário. É o sacramento eficaz não apenas da presença de Jesus Cristo, mas da comunhão com Deus Santíssima Trindade. Por alguma coisa nós começamos também a celebração eucarística em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos evocando a Santíssima Trindade a cada passo. A Santíssima Trindade está na origem, no princípio e na meta da própria Eucaristia. E é isto que a mensagem de Fátima sublinha e nos ajuda a perceber. A terceira aparição do anjo que hoje nos ocupa constitui o prelúdio eucarístico, isto é, a abertura eucarística da mensagem de Fátima, que depois se encerrará na aparição de Tui, que volta a evocar a Eucaristia. Obviamente que nós podemos dizer, mas nesta aparição do anjo só se trata da comunhão e da adoração, não da celebração da Eucaristia. Recordemos aquilo que nos dizia o Papa Bento XVI na exortação Sacramento da Caridade sobre a Eucaristia. Dizia o Papa: a adoração eucarística é o prolongamento visível da celebração da Eucaristia, a qual em si mesma é o maior ato de adoração da Igreja. O ato de adoração fora da missa prolonga e intensifica aquilo que se fez na própria celebração litúrgica. Portanto, diz o Papa Bento XVI, o primeiro grande ato de adoração é a celebração eucarística. E quando nós dizemos que a mensagem de Fátima nos convida à adoração eucarística, significa que nos convida a uma participação plena na Eucaristia, como também à oração de adoração, como fizemos no seguimento da própria celebração agora. A adoração eucarística vive-se na participação ativa, interior e consciente na Eucaristia, prolonga-se nestes momentos de adoração. E a mensagem de Fátima sublinha quer uma, quer outra dimensão. É verdade que agora estamos impedidos de participar na Eucaristia, mas seria um ótimo propósito aquele de cada um de nós se comprometer a regressar à participação na Eucaristia assim que tal for possível. Não posso terminar sem recordar o quanto a adoração eucarística é abundantemente testemunhada pelos próprios pastorinhos. Os santos pastorinhos sepultados nesta basílica viveram intensamente esta dimensão da vida cristã em que foram introduzidos pelo anjo. E cito aquele episódio que penso que todos nós temos de memória, relativo ao Francisco. A Lúcia diz: quando ia à escola, por vezes, ao chegar a Fátima, o Francisco dizia-me: olha, tu vai à escola, que eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler, daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, vem por cá chamar-me. O Santíssimo, explica a Lúcia, o Santíssimo estava então à entrada da igreja, do lado esquerdo. Metia-se entre a pia batismal e o altar, e aí eu o encontrava quando voltava da escola. O Santíssimo estava aí por a igreja andar em obras. Depois que adoeceu, dizia-me às vezes, quando a caminho da escola passava por sua casa: olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder ir já estar uns bocadinhos com Jesus escondido. É isto que somos convidados a aprender. É isto que somos convidados a imitar. A adoração eucarística é elemento característico da mensagem de Fátima e, por isso, elemento que pauta a vida do santuário. Por isso, acolhamos este apelo. A mensagem de Fátima orienta-nos para um amor efetivo à Eucaristia, exorta-nos à participação na celebração, desafia-nos à adoração, convida-nos a imitar o amor eucarístico dos santos pastorinhos. Aprendamos com eles e imitemo-los. Hóstia Santa, penhor de salvação, fonte perene.
Caros irmãos e irmãs que acompanhastes este momento de vivência dos primeiros sábados, eu recordo que o primeiro sábado de abril, no dia 3, é Sábado Santo, dia do grande silêncio em que a Igreja espera ansiosa a ressurreição do Senhor. Por este motivo, não faremos o programa habitual dos primeiros sábados, cada um poderá vivê-lo individualmente, mas aqui no Santuário não faremos este programa habitual. Retomaremos o nosso programa no primeiro sábado de maio, que este ano será mesmo no dia 1. No dia 1 de maio retomaremos então este programa. Desejo-vos a todos um santo dia. Bem digamos ao Senhor.